Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, futebol tudo parado, né? Como todos nós sabemos, mas muitos times já voltaram a treinar, porque os seus estados já estão começando a abrir o comércio, porque a tal curva em alguns estados já está caindo, e tem outros estados que está tudo parado, porque a tal da curva só sobe. Só sobe. Então, não se tem uma coisa homogênea aqui no Brasil. Até seria muito difícil pelo tamanho que é o país. Então ainda está muito difícil, muito complicado de se falar em volta de futebol a nível nacional. Pode-se ter, de repente, um pouquinho mais para frente, a nível regional. A nível nacional acho mais complicado, justamente porque os dois principais estados do país, a tal da curva só sobe, que é Rio e São Paulo. Então, temos também no Nordeste muitos estados com problemas, então falar em volta de futebol é bem complicado. Mas a Resenha com Magalhães vem aqui agora, primeiro, mandar um abraço aí para o meu amigo Adriano, da Seguralta, que estava estampando aqui a marca aqui, meus amigos torcedores do Atlético Paranaense, um grande abraço aí, meus amigos do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, que nos curte pelo nosso WhatsApp, 022 99 22 54 512. Amigo Caio, que está lá na Austrália, meu amigo Caio falou que já foi erradicado o Covid-19, lá as coisas estão voltando tudo ao normal, filho na escola. Quer ver? Não é política, é fato. Mas vou receber crítica por causa disso. Vou receber crítica por causa disso. Vocês podem entrar aí no YouTube depois e vão ver. Eu vou receber crítica. Lá na Austrália, meu amigo Caio, torcedor do Bahia, certo? Trocando ideia comigo, ele falou, lá o medicamento usado é o mesmo que aqui no Brasil alguns estados não querem usar. Exemplo, o Rio e São Paulo. Todo mundo sabe qual é o medicamento que eu estou falando. É o tal da cloroquina. Lá na Austrália foi-se usado. Aqui tem problema. Tem estado que vai usar, tem estado que não vai usar. Tem estado que não quer usar, mas o município falou que vai usar. Então aqui ainda está muito. É por isso que eu digo o seguinte. O fato de você não concordar comigo não quer dizer que você sabe tudo e eu não sei nada. Não. Você só não concorda comigo. E se você falar que você sabe tudo, você é um mentiroso, porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então, vou deixar primeiro essa mensagem. Meu amigo, você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E o fato de você ter um posicionamento, o que for, posicionamento esportivo, político, qualquer posicionamento de qualquer coisa, não quer dizer que você sabe tudo e quem não concorda com você não sabe nada. Negativo. Você tem a sua verdade e o outro tem a verdade dele. Lá na frente, pode até se ver quem é que está certo, quem é que está errado naquele momento. Mas o fato de não concordar com alguma coisa não quer dizer que aquela pessoa que não concorda com você é burro, que não sabe nada. Então, quer ver? Eu vou dar só um exemplo para a gente começar a falar sobre o tema aqui. Simples. Cientistas pelo mundo procurando a cura para a doença. Não tem? Tem uma porrada de cientistas que são a favor da tal da cloroquina. E tem cientistas que são contra. Então quer dizer que quem é o burro aí? Nenhum, pô. Os caras são cientistas, estudaram pra cacete pra isso, pô. Tem médicos aqui no Brasil que são a favor. E tem médicos que são contra. Vai chamar eles de burro?
é uma questão de posicionamento. Médicos que ganharam o prêmio Nobel aí, as maiores premiações do planeta, são a favor. E tem alguns que são contra. Então, amigo, o seu posicionamento é muito bom para você. Muito bom para você. Respeita o do outro. Você não concorda? Agora não vem falar que a pessoa não sabe de nada porque não pensa do mesmo jeito que você. Negativo. E falando nisso, pensar do mesmo jeito, o meu amigo Carliston, torcedor do Bahia, chegou e me mandou uma mensagem, falou: pô, Magalhães, fala aí sobre a ida do presidente do Flamengo e do presidente do Vasco, falar com o atual presidente lá. Aí ele já colocou logo, já falou: pô, Magalhães, não gostei disso, achei errado o que eles fizeram. Aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: Carliston, eu até fiz um vídeo, cara, mas não sei se vou colocar. Aí pensei, apaguei o vídeo e estou fazendo esse agora. Porque o outro vídeo ficou muito grande, porque eu falei sobre muitas coisas e resolvi fazer um vídeo menor para ser mais rápido, né? Sobre o assunto. Então, o que acontece, meu amigo torcedor brasileiro, que eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, divulgue e entre no nosso WhatsApp também. Bom, o presidente do Flamengo e do Vasco foram lá em Brasília falar com o atual presidente sobre a volta dos treinos e volta do futebol. Porém, juntamente com essa imagem, e justamente neste dia, foi o dia que foi divulgado que houve o maior pico de morte no Brasil. Passou de 1.000, foi 1.100 e alguma coisa de mortes no país. Então, muitas emissoras, que eu vi algumas, bombardearam o presidente do Flamengo e do Vasco. E alguns até disseram que eles escolheram o pior dia para ir lá. E meteram malho. Tomaram pedrada. Apesar de eu ter assistido em alguns canais, tá, que alguns comentaristas esportivos responderam mais pela pauta e tentaram se esquivar para não ficar contra a emissora, porque a pauta foi colocada de uma maneira que necessariamente o comentarista tinha que falar mal de Flamengo e Vasco. Não estou falando porque Flamengo e Vasco não aparece, podia ser qualquer time. Igual já meteram pedrada, eu nem comentei, mas meteram pedrada no Bahia, porque o atual presidente colocou a camisa do Bahia. Depois o presidente do Bahia até fez um vídeo falando. Porra! O que o torcedor do Bahia tem culpa se o presidente colocou a camisa, cara? Ele não pode... Porra! Amigo, o presidente anterior, entendeu? Não o Lula, né? O Lula. Ele não botou a camisa do Corinthians? Ele não era corintiano? Ué, e o que tem de mais, cara? Porra! Mas hoje tá muito complicado como eu iniciei o vídeo. Então, eu vi muitos comentaristas tentando se esquivar da maneira como foi colocado o assunto em pauta. Olha, eu vou te falar, uns 30%, 40% dos comentaristas que eu vi em alguns canais tentaram, até bateram no Vasco e no Flamengo. Mas a impressão que eu tive é que eles bateram mais por obrigação. Quase que porque foram obrigados a fazer do que realmente
o pensamento deles. Mas meteram malho. E uma coisa de cara, na minha visão. Nem o presidente do Flamengo e nem o presidente do Vasco foram lá falar com o presidente sabendo que naquele dia teve o maior índice de mortes no país. Eles estavam em casa, né, o presidente do Flamengo e do Vasco. Caramba lá, hoje foi o dia que morreu mais gente aqui no Brasil, vamos lá falar com o presidente? Não foi isso. Foi uma infeliz coincidência. Quando eles chegam lá, falam com o presidente, aparece a imagem e com a notícia de que o índice de morte tinha aumentado muito. Tinha passado dos 1.000. Realmente, não foi o melhor dia. Não foi o melhor dia. Mas foi falta de sorte. Agora, não ir falar com o presidente, eu não concordo. E eu vou dar minha opinião. Não é só Flamengo e Vasco que tinha que ir lá recorrer ao presidente, não. Tá? Vai ter times. Não quero entrar em política, tá? Não quero entrar em política. Vai ter times que, se não fizerem alguma coisa, os governadores desses estados vão destruir esses times. Vão destruir. E não são poucos. Tá? Alguns times do Nordeste, do Sudeste, se não se movimentarem, ficarem só por conta do que o seu governador faz, vai fechar a porta. Porque os pensamentos são diferentes. Então, quer a retomada das atividades. Outros não querem. Se eu sou o presidente de um clube, eu tenho um time a pagar, eu tenho funcionários a pagar. Eu não quero fechar as portas do meu clube. Eu não quero que minha torcida fique sem o time. Eu vou ir atrás de quem? Do governador do estado, que muitos dos governadores, não tem como não falar, estão com uma briga política sim. E por isso você não vai poder treinar o seu time. Ou eu vou procurar, no caso aqui do Brasil, o presidente que quebre, eu vou procurar quem? Eu vou ter que procurar quem quer abrir para me começar a receber de novo. Isso é óbvio. Vai aí, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. Se aí em Curitiba, Paraná, fechar tudo, nada funciona, tudo parado até setembro. Como é que o Atlético Paranaense fica? Vai quebrar, filho. Vai quebrar. Aí no Nordeste, o Bahia, tudo fechado até setembro, outubro. Bahia só vai voltar a jogar em janeiro. Não vai ter patrocinador. Fortaleza, Ceará não vai ter patrocinador aqui no Rio. Os patrocinadores de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo vão todos sair. Como é que a emissora que transmite o futebol vai fazer? Se não tiver esses times. Também vai sair, a emissora vai começar a quicar. Isso é óbvio. Isso aí é lógico. Não tô aqui falando de vidas. Vidas é o mais importante. Vida é mais importante que tudo. Tá? Vida é mais importante que tudo. Isso está em primeiro ponto e não tem discussão. Vida em primeiro lugar. Porém, o Brasil todo não está vivendo o mesmo momento. Os piores momentos é São Paulo, Rio,
Se eu não estiver enganado, acho que é a Bahia, aqui, que eu estou vendo. Acho que o Maranhão também. Mas tem estados no sul que não está assim. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aí esses 3 estados tem que ficar tudo parado. Os times vão ter que fechar as portas, porque outra parte do Brasil não pode abrir. Então, não é muito fácil essa equação. Não é muito fácil. Então, na minha visão, tá? Os clubes têm sim, tinha sim e tem sim, aqueles na qual eles correm mais riscos, que no caso são os clubes do Sudeste, tirando Minas Gerais, e os clubes do Nordeste, porque esses realmente estão com um problema grave de perder todos os patrocínios. E os governadores estão cagando para isso, pelo menos por enquanto. Então, o momento que o presidente do Flamengo e do Vasco procurou o presidente coincidiu com uma data muito ruim para os brasileiros. Uma quantidade muito grande de morte. Ficou muito ruim, tá? Mas eles não escolheram essa data para bater de frente. Lógico que não foi, tá? Até porque o Flamengo acabou de perder um funcionário de 40 anos de Flamengo, estava no título da Libertadores, perdeu o funcionário por causa do Covid-19. Então, esses clubes têm que procurar sim. Senão vão quebrar, filho. Vão fechar as portas. Vocês, torcedores nordestinos e torcedores aqui do Rio, e até de São Paulo, não vai ter mais o time. Vai procurar quem? Os times aqui do Rio vai procurar o governador do Rio? Ele não quer abrir. Vai procurar o Dória? Ele não quer abrir. Tá no direito dele? Tá no direito dele. Mas o clube também tem que ter o direito de tentar sobreviver. Faz como? Então fecha as portas, acaba com os clubes? Pode ser, né? Se é isso que se pensa. Mas eles têm que lutar de alguma forma. Então, a luta é ir até o presidente. Porque o presidente quer reabrir as coisas. E se eles foram? Só foram num momento ruim. Principalmente num dia muito ruim. Porém, na minha visão, os clubes têm que ir sim. Tem que tentar encontrar um posicionamento. Até para negociar com patrocinadores, cara. Até para negociar com patrocinadores. Porque sem uma data fica complicado. Ninguém vai investir. Já que não pode confiar no seu governador. Então, a data foi ruim. O momento foi ruim deles terem ido. Mas o objetivo principal, para mim, não foi ruim. Tem que se fazer sim. Tem que se fazer sim. Tem que se procurar sim, tentar encontrar um meio termo. Tá? Lógico que a vida tem que estar em primeiro lugar. E eu vou dar, já falei e vou falar de novo. Para se voltar os treinos, tem que começar a voltar o comércio. Como é no sul do país. O sul do país, o comércio está voltando e voltou os treinos. Correto, positivo. Bato palmas. Porque não seria justo voltar os treinos do futebol e o comércio fechado. Então, se está voltando o futebol, pelo menos os treinos, o comércio também tem que voltar a abrir. São Paulo, Rio, Bahia, Maranhão, são casos à parte. Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais é colado com São Paulo. Minas Gerais faz fronteira com o Rio. Ué, o vírus não foi para Minas? O vírus não gosta de pão de queijo? Não gosta? O vírus resolveu ficar só em São Paulo e Rio? Cada um com a sua atitude. A atitude do governador do Rio de São Paulo é uma, a de Minas foi outra.
Quem é que tá certo, quem é que tá errado? Lá na frente a gente vai ver. Lá na frente a gente vai ver e eu não tô aqui para julgar cada um com a sua verdade. Agora, que lá na frente a gente vai ver que um caminho era o melhor, isso a gente vai ver. Então, meu amigo torcedor, alguns clubes, se não quiserem fechar a porta, vão ter que se mexer. Porque se depender do governador do seu estado, você, meu amigo torcedor, você pode ficar sem ter para que time torcer. Vai ter que escolher outro. E só para terminar a fala aqui, que já deu 20 minutos, isso vai e já está causando algumas mudanças. Eu tenho meu pensamento, por que estão começando a mudar o pensamento? Eu tenho o meu pensamento, mas não vou expor aqui. Do que eu estou falando? Tanto o Rio quanto São Paulo, que tem os maiores problemas de Covid, estranhamente, depois de uma declaração, propositalmente, depois de uma declaração da Organização Mundial de Saúde, depois de uma declaração de vários empresários que inclusive patrocinam o futebol, já falaram que a partir do início de junho vão começar a facilitar a abertura paulatinamente do comércio. Rio de Janeiro e São Paulo falaram que vão voltar a abrir o comércio aos poucos. Não quero falar de política, mas só para terminar, aqui no Rio, o governador quis fazer o lockdown. A Alerj, Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, negou. Então ele não vai poder fazer o lockdown aqui no Rio. Ou seja, politicamente ele não está muito forte. Então, perdeu na Alerj. Declaração da OMS, declaração de alguns empresários e até de uma certa TV, emissora de TV, já fizeram governadores, principalmente de Rio e São Paulo, a começar a mudar o posicionamento e falar que em junho vai, aos poucos, retomando as atividades. Então, o momento que o presidente do Flamengo e do Vasco foi procurar o presidente, caiu numa data horrorosa. Mas o objetivo, eles têm que procurar sim. Tinha que procurar sim. E tem que procurar. Porque senão, vou falar, times do Nordeste e do Sudeste, tirando Minas Gerais, não vão ter como continuar de portas abertas. Só vamos ter futebol no sul do país, que eu sempre digo, e me criticam, mas o sul do país parece ser um outro país dentro do Brasil. Estranho que os três lá do sul estão mais ou menos na mesma situação, mais confortável. Pense da maneira como você quiser e respeite o meu pensamento. Essa foi a minha análise. Não existe verdade absoluta. A sua verdade é bom para você e a minha verdade é bom para mim. Muitos vão concordar com a minha verdade porque pensam parecido. Outros não vão concordar. Tem todo o direito. Mas isso não faz você achar que você está certo e eu estou errado, e nem de eu achar que eu estou certo e você está errado. Essa é a minha verdade. Um abraço, até mais, valeu, fui.